Saudações! Se você viu o meu vídeo anterior, você conseguiu montar um servidor de 5M em segundos. A instalação mínima, você não tem nenhuma configuração, não tem nenhum script, você não implementou nada, mas você já consegue rodar o jogo e fazer alguns testes, né? Ver quanto consome, e fazer os testes iniciais. Nesse segundo vídeo aqui eu vou implementar 2 ou 3 scripts básicos para a gente ver como é que a gente tem que organizar o projeto e como que a gente pode fazer a customização do servidor. Dentro daquele primeiro branch lá, que é o main, esse aqui, tá? Então tem o principal, é o servidor mínimo, e eu criei um novo branch aqui para esses scripts, já eu falo sobre eles. Então dentro desse principal aqui, no primeiro branch, vocês já tem um script aqui chamado server, né? Esse shell script aqui, eu coloquei uma função nele para ele fazer uma limpeza dos volumes. O que acontece? Você fica atualizando o projeto, fica destruindo, subindo e descendo o container, fica alguns volumes órfãos ali, os volumes residuais, isso vai ocupando espaço na sua máquina, tá? Então eu criei essa função destroy aqui para que limpe esses volumes, tá? Se você quiser dar o comando manualmente, não tem problema, ele só vai destruir volumes que não estiverem vinculados a um container que estiver rodando. Então nesse caso aqui, no meu script, eu estou derrubando todos os containers para ele limpar tudo. Então quer dizer, eu vou eliminar tudo que é metadados, vamos dizer assim, de container que tiver dentro do meu servidor, tá? Então aqui eu estou no meu notebook, né, via SSH, tá? Meu notebook está aqui do meu lado, mas eu estou acessando ele pela rede, pela wireless inclusive. Tô com preguiça de colocar a cabo. Mas enfim, eu vou destruir aqui. Eu botei um cooldown aqui, você pode customizar isso no script, tá? Você pode até tirar se quiser. Eu botei aqui um cooldown de 10 minutos, porque às vezes acidentalmente você dá a seta para cima para pegar o histórico do comando e acaba fazendo algo que não gostaria, né? Então beleza, você vê que ele eliminou aqui alguns objetos, né? E liberou aqui uns 300 MB. Geralmente, dependendo do projeto, isso aqui dá muitos gigas, tá? Nesse caso é porque o escopo do projeto é pequeno, né? Tem quase nada de volume aqui, tá? Então beleza, liberamos esse espaço aqui. Eu também vou destruir aqui. Eu vou começar o servidor do zero, tá? Eu já vou baixar ele no branch, no novo branch, que é esse daqui, custom scripts, tá? Então eu vou destruir aqui todo o container. Eu estou salvando sempre o apt, né? Então removi tudo aqui e vou dar um clone agora no projeto, mas nesse ramo, tá? Bom, nesse caso aqui, por se tratar de um branch específico, a gente vai ter que informar ele na hora de fazer o clone, tá? Então a instrução do comando ainda é a mesma, só que você vai colocar aqui a definição do branch. Você vai botar bit clone branch e vai colocar o nome do branch aqui, que nesse caso aqui é um custom scripts, ok? E aí ele vai clonar o projeto com o mesmo nome de pasta e tudo mais. Então se eu listar aqui GTA, vai ter aqui meu projeto. E aí como é que eu tenho certeza de que ele baixou de fato esse branch? Se você olhar na estrutura desse, tem um git status, tá? Git status, ele vai te informar qual é o branch que você tá. Se tá, é porque eu não tô dentro da pasta, tá? E aí ele tá me dizendo aqui, olha, você está no ramo, no branch, né, custom scripts, tá? Essa é uma forma de verificar. A outra, mais simples, é você olhar aqui, poxa, qual a estrutura, o que tem diferente nesse branch para o outro, né? Nesse caso eu incluí a pasta custom e nela eu coloquei alguns scripts, tá? Então vamos verificar se a pasta custom está aqui. Five custom, tá? Então eu tenho essa estrutura aqui. Deixa eu dar aqui um 3 menos L3 só 3. Então você vai ver que tem aqui a pasta custom, que no branch original não tinha, tá? Eu, inclusive eu coloquei aqui no projeto a estrutura de pastas, tá vendo?
Eu não tenho ele aqui. Ok, baixamos o branch certo. Agora vamos fazer esse cara funcionar. Então, seguindo aqui o deploy, né? Eu tenho que ter uma chave, eu já tenho uma chave aqui. Eu vou só dar um... Só jogar ela para dentro aqui de... a minha chave tá vazando aqui. Geralmente eu descarto elas, tá? Mas tem que entender que essa chave vai funcionar com um IP específico. Então, aquele IP de saída que você cadastra lá, se for IP diferente, a chave não vai funcionar. Mas não é legal ficar compartilhando a chave, não. Eu vou destruir ela aqui depois do vídeo. Inclusive, eu usei ela no outro vídeo, né? Tá, mas vamos lá. Aí eu tô criando o arquivo aqui, como manda a orientação aqui dentro da pasta GTA. Né? E agora eu vou rodar o nosso script de instalação, né? Eu só copiar aqui. Já estou dentro da pasta, né? Então eu vou entrar dentro da pasta certa, né? CD scripts. Que eu entrei para mostrar para vocês e aqui eu presumi que estava do lado de fora, que são dois comandos, certo? Um é entrar na pasta e, se executado com sucesso o primeiro comando, execute o segundo comando. Nesse caso eu já estava dentro da pasta, estou executando, estou indo mais um nível, né? Mais uma pasta. Agora eu vou executar o segundo comando, que é o server com um parâmetro ---- build para ele construir o nosso servidor. Um pouquinho de paciência aqui, ele vai baixar a imagem, vai baixar os pacotes. Bom, terminada a construção aqui, acessando aqui o meu IP interno, né, na porta 120 do meu notebook, né. Ele vai aparecer o link do FX, a gente não pode ir por ele porque ele vai para o meu IP externo, como eu já havia explicado anteriormente, então a gente vai tentar conectar internamente, né, usando o meu segmento de rede interno aqui. Então o comando vai ser connect. Você aperta F8 para aparecer essa barrinha, tá? Deve ter outra forma de chamar ela, mas eu estou chamando com F8. 10.10.10.3. Subindo com F8. Então, esse já é o novo branch, né? A gente vê que o servidor está respondendo na porta e está subindo os scripts. Vamos ver se ele dá alguma falha de comunicação, algum problema aqui. Bom, aqui é um respawn aleatório, né? Um lugar aleatório. E nosso primeiro script vai consistir nisso. Você quer, eu quero que toda vez que eu entrar no servidor, o personagem spawne num lugar específico. Então eu não vou entrar no mérito de como fazer esse script, tem vários vídeos aí na internet mostrando como fazer isso. Eu vou usar um que eu estava montando aqui, né, que eu estou fazendo teste com ele, mas é só para vocês entenderem a organização do projeto e como é que você vai lidar com os seus scripts customizados, tá? O objetivo aqui não é ensinar a linguagem, até porque eu não domino, nem como fazer o script, mas sim como você organizar o seu projeto para você fazer seus próprios scripts. Então, dentro desse projeto que a gente baixou aqui, deixa eu deixar ele aqui do lado aqui. Dentro desse ramo, né, desse branch aqui, ele veio com uma pasta chamada custom. Nela eu tenho 3 scripts, vamos dizer aqui. Ela está em diretório porque na estrutura do FiveM ele precisa, vamos colocar aqui esse que a gente vai trabalhar, que é do spawn, né, onde você vai spawnar. Você precisa desse FX manifest, os detalhes de porquê, como é que faz. Eu acho que vocês conseguem dar uma
estudado aí na própria documentação do FiveM, entender o porquê, mas aqui eu estou mostrando como está feito, porque o objetivo aqui não é mostrar como criar scripts, mas como estruturar o projeto, tá? E aqui eu estou chamando, aqui nessa questão da estrutura, né, da forma que ele invoca os scripts que já vem nativamente, tá? Então aqui eu coloquei uma informação, uma descrição, né, um versionamento, né, e aqui eu estou falando, olha, qual é o script que eu vou chamar? E o script que quem define isso é o fxmanifest.lua, tá? E esse é o script de fato. Não me deu o trabalho de higienizar o script, tá? É um script que eu estou usando para teste, tá bem Extreme Go Host mesmo, aqui é vida real esse aqui, né? Não é uma coisa acabada, mas assim, tá bem porco, mas você consegue já fazer alguns testes, tá? Nesse script aqui, eu estou definindo o local do spawn, criei uma variável aqui, estou falando, ó, e ela passa com vetores, enfim. Aqui já é a linguagem Lua e a linguagem utilizada e os padrões utilizados no FiveM para endereçar onde você vai spawnar. Isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Então, estou aqui registrando um comando, né? Tem o comando respawn, estou aqui registrando outro comando que é o comando relive para ele reviver. Estou aqui registrando outro comando que é o comando peer para ele dar respawn no peer, tá? Para ele spawnar no peer. Aí tem muito comentário aqui, muito lixo, algumas localizações que eu estava usando, tá? E aqui, esse daqui é quando o game starta, né? Ele vai spawnar num lugar específico, tá? Aqui eu estou escolhendo um modelo, né? Eu estou falando da documentação do FiveM, como é que eu vejo isso aqui? Então, se eu colocar aqui FiveM Models, por exemplo, Models, ele já estou indo para a página de documentação do FiveM, né? E aqui ele te mostra como é que você estrutura teu script, o que você precisa ter dentro dele. Então é documentação oficial, tá? Eu não vou discorrer sobre ela aqui agora. E aqui são os pads, né? Então assim, tem vários modelos prontos aqui. Você pode customizar fazer o seu, desenhar e tal. Mas nesse caso, para nossa atividade aqui, eu estou usando um modelo que já está pronto aqui, tá? Então é isso que eu estou definindo aqui. Eu estou definindo um modelo específico para ele carregar quando o servidor startar, né? Num lugar específico, né? Estou falando que, ó, essa aqui é uma função dentro do jogo, né? Nestas coordenadas x, y, z, né? Você vai lá e starta esse pad para mim, né? Então é isso que esse script está fazendo e a gente vai carregar ele. Você vê, eu entrei no servidor, entrei no jogo aqui e ele spawnou aqui. Quer dizer, ele não carregou esse script, o pad que está aqui é randômico. Como eu já tenho esse script definido lá no nosso projeto, ele ficou nesse caminho aqui. Ele está aqui na pasta FiveM. Eu tenho ali uma pasta custom. Onde é que são carregados os scripts, os módulos do jogo, né? Eu organizei ele dentro da pasta Essentials. Então se eu daqui um ali essenciais, na verdade eu botei em português. E na pasta Resources, tá? Isso aqui é nativo, tá? Isso aqui não foi nada que a gente implementou, é tudo que vem no jogo. Por que eu coloquei do lado de fora? Pra gente separar o que você tem que baixar como padrão e o que é trabalho seu, né? E aí tudo que está carregado, que vocês estão vendo rodando ali, está rodando dentro dessa pasta Resources. O que eu vou fazer? Para organizar o projeto, eu vou criar um link simbólico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nessa pasta, Resources. Eu vou criar um link simbólico apontando para o meu script lá do lado de fora, né? Então vai ser ln-s e o meu caminho, né? O meu caminho, eu vou fazer o caminho relativo, quer dizer, eu não vou colocar o caminho absoluto, porque se eu mudar a pasta do projeto, sei lá, para o temp, para o meu home, né? E o caminho absoluto vai quebrar. Então eu vou usar o caminho relativo, já que eu estou dentro da pasta, eu vou subir um nível, para conferir, eu dou um tab aqui, né? Aí eu vejo as pastas que estão logo acima. Meu script está mais um nível acima, então vou subir mais um nível, tab de novo, 2 tabs aqui. E ó, achei a pasta custom, então vai ser na pasta custom. Então eu quero fazer um link simbólico para essa pasta e quero chamar ela de alguma coisa. Na estrutura do FiveM, tudo que está entre colchetes, ele não lê como diretório, ele ignora. Mas para que você tenha alguma organização para separar o que é test, manage, local, maps, enfim, né?
você cria entre colchetes, organiza e na leitura dos seus arquivos o servidor vai ignorar tudo que tiver entre colchetes, né? Mas você vai ter alguma organização, né? Então o que a gente vai fazer vai criar uma pasta com colchetes para seguir esse padrão, tá? Então eu vou chamar aqui de custom. Pode chamar o que você quiser, eu estou chamando de custom porque para ficar didático, né? Então eu criei esse link simbólico aqui. Só que acontece, essa página ainda não está carregada, né? Se eu vier no jogo aqui, por exemplo, e tentar chamar ela, bom, você tem duas formas de chamar seus scripts dentro do jogo. Uma apertando F8, né, e chamando seu script. Então aqui eu quero o quê? Que ele, sei lá, start e vou chamar um script específico, né? Como é que eu chamo o script? Eu chamo pelo nome que eu coloquei aqui no diretório, tá? Então eu tenho 3 scripts possíveis de ser chamado aqui. O que vai definir o comando, né, que ele está ouvindo, o comando que você vai chamar? O comando ele vai estar definido dentro do seu script quando você cria um comando para isso, tá? Tá ficando meio confuso aqui o que eu tô tentando explicar, mas olha só. Aqui, ó, eu registrei um comando chamado relive. Então, se eu der o comando relive no jogo, ele tem que fazer o que tiver escrito nessa função. Nesse caso, o que a gente está tentando fazer não é chamar o comando, mas startar os scripts. E para startar os scripts eu tenho que chamar ele pelo nome do diretório. Então dentro do jogo eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso dar um start. No caso do script que a gente quer chamar, é spawns, né? Então vamos lá. Spawns. Ele não vai chamar porque esse script não foi carregado em nenhum momento, certo? Outra forma de eu chamar, tem essa com F8, é dando T barra T. Vamos lá. Cadê? Não capturou meu mouse? T. Alguma coisa errada não tá certo. Outro spawn aleatório. Ele não tá carregando meu chat manager por algum motivo. Bom, vamos verificar. Vamos verificar porque ele não tá carregando aqui. Bom, então eu tenho que carregar esse script de alguma forma, né? Tenho que passar a carregar ele. Da forma como está implementado o container aqui, ele está rodando em segundo plano, né? O servidor, o container. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar no container. No caso aqui é um comando docker, né? Você vai mandar ele executar de modo interativo o nome do seu container e o que você quer rodar. Você pode rodar qualquer comando aqui já do lado de fora, mas o que eu vou fazer, eu vou entrar dentro da máquina, eu vou rodar o bash dela, para eu ter mais liberdade. Então estou dentro do container, do container, né? E aqui para recuperar a seção lá se eu der um top, vou dar um htop, né? Você vai ver que está rodando aqui o FiveM, tá? Então o processo está rodando. Então para eu recuperar esse processo, ele tem o PID aqui, ó. 241. Eu tenho várias formas de colocar ele em segundo plano, de entrar no processo. Eu vou mostrar uma delas, que é a que está sendo utilizada aqui. E aí, sabores, tá? Vocês escolhem a melhor maneira de fazer isso. Enfim, a forma que está aqui implementada, você pode dar um screen "-r". Então, você está aqui dentro do servidor rodando. Sobre os erros que você está vendo aqui, tá? Esse erro aqui especificamente é um erro porque eu não tenho uma porta de Fire aberta para ele se conectar com o servidor do FiveM e passar a ser listado nos servidores do FiveM. Então eu estou assumindo esse erro como um erro aceitável porque eu não tenho intenção de abrir a porta de fato, então eu estou ignorando ele. Mas durante o processo aqui, ainda vou verificar, eu tive um outro erro aqui que não era esperado, tá? Alguma coisa com JS aqui, enfim, depois eu vou verificar. Aqui quando a gente conectou no jogo, ó, ele já conectou. E aí quando eu chamei lá com F8, ele falou, olha, eu não encontrei esse recurso aqui, spawns, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Então aqui eu estou dentro do servidor, eu consigo dar alguns comandos direto aqui. Um comando que eu posso dar inicialmente aqui é o refresh. Toda vez que eu estiver lidando com módulo, colocando módulos lá, eu dou refresh, que ele vai detectar os módulos. Ele detectou 3 novos recursos. Quais são os 3 novos recursos? Os recursos que a gente
implementou aqui, tá? Então ele já detectou que tem 3 módulos lá. Isso não é suficiente para eu poder chamar os módulos aqui, tá? Eu não consigo chamar eles ainda. Meu chat está bugado. Eu não consigo usar o chat. Eu vou chamar ele por aqui, tá? Vamos lá. Eu vou tentar chamar aqui, por exemplo, o respawn. Na verdade é spawn, né, no plural. Eu não consigo chamar ainda. Para eu conseguir chamar ele aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso de carregar esse modo. Então eu tenho que dar um start nele. Start. Spawners. Bom, ele startou, não deu erro, sinal que o módulo está funcionando. Se eu chamar ele aqui agora... ele já está carregado, tá? Beleza. O que acontece? Eu só chamar ele aqui também, é porque eu tenho que ver o que está escrito lá. Né? Da forma que está escrito, eu chamar ele aqui não vai fazer efeito nenhum. Mas se eu chamar algum comando que está dentro dele... né, vamos pegar aqui agora o módulo spawn, vamos ver o que está escrito aqui no meu script. Eu registrei alguns comandos. Um deles, que pode ser útil aqui, é o peer. Vamos ver se a gente dá spawn lá no peer. Então vou chamar aqui peer. Pronto. Aí o que acontece? Ele carregou o meu modelo, que é aquele que estava no script, né? E ele veio parar no peer, tá? Eu chamei isso aqui de peer, tá? Imagina que seja peer. Não sei se tem jogam GTA, vocês devem saber, é o peer aqui. Então, beleza. Spawnei aqui onde eu queria, então meu comando está funcionando. Tem um outro que eu registrei lá que é o relive. Vamos fazer uma bagunça aqui para ver se está funcionando. Coisa mais bonitinha, entendeu? A ideia é eu dar o respawn inicial, porque lá no script não deixa de ser violento o servidor por conta disso. Ele tira um pouco mais prática de fazer isso, tá? Porque o servidor tá cru, não tem nada, não botei nenhum comando, podia ter criado um comando morto. Em algumas colheitas de alguns... Tô morto, né? Aí deu respawn. Opa, perdi esse tempo todo gravando isso aqui. Perca de tempo. Eu não testou antes, né? Fica difícil. Bom, agora como o script está carregado aqui, ó, né? Eu vou conectar de novo e ele tem que spawnar no lugar onde o script está definindo, no carregamento, tá? Então no carregamento aqui eu tenho definido que ele vai spawnar durante o carregamento, né? Tá ouvindo o evento, Game Start, ele tem que carregar nesse lugar aqui, que ele vai definir aqui, né? Que tem as informações do lugar, né? Isso aqui eu defini lá em cima, tá? Spawn player, export, spawn. Eu defini lá em cima. Aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? Se você coloca num lugar onde não tem colisão, não tem chão, não tem um mapa 3D, ele vai fazer isso, tá? Então eu mandei ele spawnar dentro desse hospital. Só que aqui eu não mostrei pra vocês como é que carrega o mapa do hospital. Então não tem um mapa carregado pro hospital, tá vendo? O hospital lá dentro, ó. Eu não consigo entrar nele, porque eu não carreguei o mapa. E como eu tô spawnando dentro do hospital e tá sem o mapa, não acontece aquilo que vocês viram. Mas ele spawnou no lugar que eu defini, tá? Beleza, como eu já dei um refresh aqui, já tem um refresh aqui, então ele já leu os 3 recursos, então eu já consigo chamar os outros 2 scripts que são Dumb bastard. Os outros 2 scripts aqui que são carros, né, e o help, tá? O help eu também não implementei muita coisa. Ele spawnou de novo no hospital depois de morrer. Aqui ele tá com spawn automático, tá?
Então se eu chamar aqui, por exemplo, F8, chama aqui help, ele vai rodar meu script lá com o que ele tem. Isso vai funcionar no chat, então eu vou pular essa parte que eu tenho que fazer isso mesmo. Então, ele tem que dar um start help, ele vai passar a rodar o meu script help. Bom, como ele já fez a verificação, como eu já dei refresh no servidor, eu posso chamar os scripts a partir daqui. Então vou chamar meu script aqui, vou startar ele a partir daqui. Então vou dar start carros e vou chamar aqui o meu script carros, que o comando que eu registrei foi car. Se eu chamar car, ele já spawna um carro para mim. O carro sai. Spawnou em cima do que eu estava, né? Mas é um outro carro agora. Aqui eu posso chamar helicóptero e tal, os códigos, os nomes dos carros, né? Tudo isso você vai encontrar lá na documentação oficial do FiveM, tá? Você tem aqui, você escolhe a linguagem que você está trabalhando, né? Tem um manual aqui e inclusive esse script de carro, tá? Eu peguei ele daqui do próprio servidor do FiveM, tá? Então assim, qual é o objetivo aqui do nosso exercício? É esse aqui, né? É organizar os seus scripts numa estrutura de diretório que você consiga chamar eles. Como é que a gente fez aqui? A gente... tá. Para eu sair aqui do servidor sem derrubar ele, você tem que dar um Ctrl A, Ctrl D. Ele saiu e ele continua rodando em segundo plano. Pra você conferir, você pode dar um htop. Já deixei o htop instalado aí. Você vai ver que o processo está rodando lá, F10 você sai, né? Sai do container, Ctrl D, tá? E ele está rodando lá. E como é que ficou a nossa estrutura aqui? Vamos lá para a pasta GTA, que eu só venho apt GTA. Vou dar um tri aqui só em 3 níveis, para a gente ver como é que está essa estrutura aqui. Então como é que ficou isso aqui? A gente criou uma pasta custom com 3 scripts dentro dela. E a gente fez um link simbólico dentro da pasta Resources, aqui em Essentials, apontando para essa pasta do lado de fora. Quando eu entro no servidor e dou um refresh lá, né, e starto esses scripts, eles passam a rodar dentro do jogo, tá? Então se eu der aqui um ls-lha dentro de /pt, GTA, vamos lá, /pt, GTA, FiveM, Essentials e Resources, eu vou ver que eu tenho um link simbólico lá apontando para minha pasta custom, certo? Então beleza. Além disso, a gente entrou dentro do container e deu um refresh para ele ler essas pastas. Aí o que acontece? Não, mas eu quero que isso aí suba toda vez que o servidor iniciar, né? Então você pode vir aqui, você pode editar direto o arquivo lá, tá? Então onde é que está esse arquivo aqui? A gente colocou em /pt, GTA, FiveM, e aqui em essenciais, na verdade, né? Eu criei um CFG, tá? Ele é criado durante a build, tá? E aqui você vai ver que esse é o arquivo padrão do servidor, tá? Eu estou deixando ele padronizado para vocês não perderem a referência. E aqui ele usa o comando insert para chamar os scripts. O script, inclusive, que ele não chamou aqui foi o chat, tá vendo? Por isso que eu não estou conseguindo usar o chat lá. Ele não está chamando o chat, por isso que eu não consegui usar ele. Mas tudo bem. Aí para efeito de organização, vocês vão ver que para esse tipo de projeto, qualquer coisa relacionada à programação, a projeto, enfim, com vários arquivos, uma das coisas mais relevantes é a organização. Então procure manter o mais organizado possível. Se você consegue trabalhar na bagunça, parabéns. Eu tenho memória péssima, então eu tento organizar da maneira mais didática possível, da maneira mais óbvia possível, porque quando eu chegar aqui eu não vou lembrar o que eu fiz, tá? Então eu posso só colocar uma linha embaixo aqui chamada insert qualquer coisa, mas eu vou criar um separador, isso aqui é um comentário no shell para quem não está familiarizado, e para alguns outros tipos de arquivo também. E aqui eu vou colocar nesse comentário, eu vou colocar aqui custom
Vou colocar só custom, tá? Aí vocês sejam criativos aí. E beleza. E aqui eu vou chamar insert. E aí eu vou chamar os scripts que eu quero. Eu quero o script carros. Eu quero o script help. Eu quero o script spawns, né? E aí quando ele iniciar o servidor, ele vai chamar esses scripts aqui. Vamos fazer um teste? Tem várias formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer da forma que eu acho mais didática. Eu vou entrar no container de novo. Vou dar aquele comando lá, usando a setinha para cima que eu já pego o meu histórico, né? Vou dar o meu comando aqui, que é o screen R. Estou dentro do servidor. O que eu vou fazer? Eu vou parar o servidor. Vou parar o servidor, vou derrubar ele aqui. Pronto, derrubei meu servidor. Aí o que acontece? Se eu aproveitar isso aqui, ele vai ficar tentando terminar a sessão anterior. Vamos fazer aqui de qualquer forma. Agora eu vou subir meu servidor de novo. Como é que eu estava usando para o comando? Como é que esse servidor subiu, né? Lá em opt scripts, isso dentro do container, tá? Tem os scripts iniciais que eu usei, né? Tem um script ali que eu start. Se der um cat nele ali, você vai ver que ele tem um comando aqui que foi utilizado para dar o start. Tá? Você pode repetir o comando ou rodar o script. Eu vou rodar o script. 2 start. Tá? Vamos ver se o processo está rodando. Eu posso dar um htop. O processo está rodando. F10 para sair. Né? Posso dar o meu screen R lá e entrar na sessão e ver meu servidor subindo. Né? Então está subindo ali nosso servidor. Ele deu um erro aqui, ó, ignorando os scripts, porque tem 2 flags. Esse aqui a gente tem que olhar depois, tá? Ver o que se trata. Qualquer coisa lá no repositório, dou um update lá e comento que foi corrigido qualquer coisa aí, se for no que eu subi lá. Então ele criou as variáveis de ambiente, startou o recurso chat, né? Eu acho que esse cara tá com algum erro, mas ele startou aqui o chat, que é o que não estava funcionando lá pra gente. Vamos tentar conectar aqui. Então estou apertando aqui F8, estou dando connect de novo. Tem um connect aqui, tem um connect aqui. Então levei que já que ele pegou meu usuário aqui, né? Estou conectado no servidor. Vamos ver se carregou o chat dessa vez. Ele disse que... Bom, ele chat build webpack config.js. Bom, enfim, deu respawn lá. Quer dizer, ele já carregou. Eu não precisei de startar o script na mão. Ele já carregou o script do spawn, né? Vamos ver que carregou o script cá. Ó, o chat voltou a funcionar, beleza. Então a segunda forma que eu queria mostrar pra vocês é essa daqui. Então eu posso chamar por aqui, eu aperto o T, só que no chat. Eu aperto o T para o chat aparecer, né? Então aqui, T, apareceu o chat. Só que no chat eu tenho que digitar barra para informar que é um comando. Então ele já tem alguns comandos ali, né? Por exemplo, tem um help ali que a gente colocou lá. Vamos ver se funciona. Help. Olha lá. Ele carregou as informações que eu coloquei no help lá, ó. Chama um carro, exibe ajuda e garagem não faz nada, tá? Então, vamos ver se ele carregou o carro. Car. Olha que beleza. Ah, poxa, beleza, tá, mas e se eu quiser modificar o script? Eu vou sair aqui, lembrando, para não derrubar o servidor, Ctrl A, Ctrl D novamente, né? Como aqui no nosso container, eu vou dar um cat barra opt GTA docker compose. No nosso container, a gente expôs a pasta 5M para lá de fora. Para quê? Para facilitar a manutenção. Então, eu já posso ir direto lá na minha pasta opt GTA 5M. E aqui tem a nossa pasta custom, onde estão os nossos scripts, né? E eu vou lá no script help, certo? É nele que eu vou mexer. Dentro da pasta help, eu vou mexer no help celua. Bom, isso aqui eu copiei de algum lugar, mexi em alguma coisa. A gente pode criar aqui uma nova mensagem, por exemplo. Quando ele dá o help, aparece uma mensagem nova. Então eu vou copiar aqui e vou falar aqui
Vamos fazer uma gracinha aqui na garagem. Teste. Também não faz nada. Beleza. Só para a gente caracterizar que ele alterou, né? Então vamos lá, tô dando T, tô chamando help. Ó, você, bom. Ele tem três, as três são car, help e garagem, certo? Rear enjoy, ele deu a mensagem inicial lá, também que está configurada em algum lugar que eu não lembro. Bom, tudo bem. Aqui a gente fez a nossa modificação, vou salvar e vou sair. Vou chamar ela aqui direto de novo para ver se ele já aplicou. Help. Tá vendo? Ele não aplicou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar no... Eu posso dar um stop, já que ele está carregado aqui, ó. Então eu vou dar um stop. Help. Olha, ele dá um restart. Help. Restart. Help. Beleza. Vou chamar o help de novo. Então agora ele já fez a nossa alteração lá. Também não faz nada. Então você não precisa nem de parar o servidor, entrar no servidor, nem nada. Pelo próprio chat você consegue fazer. Bom, então basicamente é isso. Para aprender, você já tem um servidor rodando, que você pode aplicar, pode fazer seus testes sem muito esforço, tá? Então é isso, basta seguir esse padrão de passos aí que deve funcionar.